Bem, nós gostaríamos de colocar hoje algo bem prático, que nós chamamos de respiração espiritual. Bem, antes eu gostaria de conversar um pouquinho sobre alguns pontos que nós já fechamos nos vídeos anteriores sobre certeza de salvação. Ah, Aquela pessoa que está permitindo que o pecado entre no coração e ela não acerta com Deus, infelizmente esse coração começa a ficar endurecido, começa a ficar cauterizado. E muitas vezes Deus tem que dar uma chacoalhadinha, né? E muitas vezes precisa dar uma chacoalhadona mesmo. E a palavra fala que não são poucos os que são fracos, doentes e os que dormem, o Senhor leva embora. E como nós devemos evitar isso? A única forma é realmente nós obedecermos a palavra de Deus e o que a palavra nos ensina a respeito disso. Sabe, as pessoas muitas vezes nem orar sabem com respeito a isso. Quando você entrar na presença de Deus, você sabe que primeiro você tem que adorá-lo pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz, adorar também pelo que Ele faz. Você tem que confessar o seu pecado. Agora, quando nós falamos de confessar pecado, muitas vezes nós não entendemos bem como isso funciona. Ah, Nós pecamos no, no varejo, vamos dizer assim, né? Pecado, pecado. E queremos confessar no atacado. Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Isso não é confissão de pecados. Confissão de pecado é algo bem específico. É você realmente entrar na presença de Deus e acertar com o Senhor. Ah, Existe um treinamento que nós fazemos de evangelismo, né, e discipulado, que nós usamos há anos, quando eu ainda era da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Um material muito bom. E ali ele nos ensina exatamente como nós devemos fazer isso, para sermos cheios do Espírito. Nós temos que realmente nos esvaziar e ser cheio para manter a nossa autoridade, para continuar pregando, para nós repreendermos o demônio quando necessário. E, enfim, tudo aquilo que faz parte da nossa vida cristã, relacionamentos, tudo, não é? Ministérios. Então, o que que nós aprendemos com respeito a essa respiração espiritual? Então, assim como nós temos que jogar para fora o gás carbono, porque ele é um veneno para nós, e temos que respirar oxigênio, no mundo espiritual nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que jogar para fora o gás carbono espiritual, que chama-se pecados, e temos que estar cheios do Espírito Santo. Bem, quais seriam os passos práticos para isso? Então, se você estiver me ouvindo, vai lá, pega uma folha de papel, um sulfite, um caderno, e, eu aguardo um pouquinho, ok? Bom, eu creio que já deu para você ir lá e pegar. E se não deu ainda, vai depois. Aí você pode fazer isso depois. Eu quero, antes de colocar os 3 pontos que nós vamos destacar, muitas vezes quando uma pessoa te ofende, e você fica com raiva de amargura, você fica com ira guardada, você quer que aquela pessoa exploda, não é? E você fica carregando essa pessoa nas costas. E eu sempre brinco, algo que já ouvi várias e várias vezes, que é como se você tomasse um veneno querendo que o outro morra. Então nós temos que eliminar isso. Temos que acabar com esse tipo de coisa. Mas voltando. A pessoa te ofendeu e você ficou com raiva de amargura. Aí de repente você entendeu pela palavra que você tem que liberar perdão a essa pessoa e você ora a Deus, Senhor, eu libero perdão para essa pessoa e
Só que não resolveu o problema. E por que que não resolveu o problema? Porque quando aquela pessoa te ofendeu, você abrigou no seu coração raiz de amargura, ira guardada, ódio, e até muitas vezes aí na nossa mente planejar alguma coisa, uh, dar alguma coisa de volta, um troco, não é? E aí você pecou contra Deus. Então, antes de você querer liberar perdão, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar para Deus e dizer: olha, aquela pessoa, aquele fulano, minha mãe, meu pai, meu marido, meu namorado, minha namorada, ela me ofendeu. Meu patrão foi justo. E por isso, Senhor, eu abriguei no meu coração muito ódio, muita raiz de amargura. Sabe, Senhor, eu estou com raiva, ou seja, denou meus bois. De verdade. E aí você vai chegar para Deus e pedir perdão. Senhor, olha, eu estou carregando no meu coração uma raiz de amargura tão profunda, porque eu fui injustiçado, aquela pessoa falou coisas contra mim, fez fofoca, e aquilo realmente me magoou demais, Senhor. Então, você tem simplesmente que chegar para Deus e dar nome aos bois de forma específica, ou seja, confissão específica. Eu estou com raiva de fulano por causa disso, disso e disso. Ok? E quando você acertar com Deus, pedir perdão a Deus, eu já vi pessoas dizendo assim para mim: mas espera aí, ele que me ofendeu e eu que vou pedir perdão a Deus? Sim, ele te ofendeu, ele vai ter que arcar com as consequências, porque o pecado dele não justifica o seu. Você pecou contra Deus, ok? Então, você tem que acertar com Deus. E aí sim, depois que você acertou com Deus, então você vai e acerta com a pessoa. Agora vamos fazer o inverso. Você é que realmente fez, você que ofendeu, você que estava com raiva. Então, antes de você querer ir lá para aquela pessoa, e você tem que fazer isso, e pedir perdão a ela de forma específica, você primeiro tem que confessar esse pecado diante do Senhor e acertar com o Senhor. Bem, depois que você acertou com Deus, agora sim, chega na pessoa e diz: olha, eu te ofendi, eu gritei com você, eu menti, não é? E acerta e pede perdão. Sem aquela de eu fiz aquilo, mas você, você também fez isso. Não, 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 não. Pedir perdão é pedir perdão mesmo. E perdoar é perdoar mesmo. Tá bem? Então, diante disso, eu proponho que você faça 3 listas. Não são 3 listas místicas, como eu já ouvi em algumas ocasiões, até numa igreja que eu fui dar esse treinamento. Depois que eu falei as 3 listas, no dia seguinte eu fui dar continuidade e aí algumas pessoas chegaram para mim e diziam: olha, pastor, eu queimei os pecados na fogueira. Não, não tem nada a ver. São 3 listas que você precisa fazer. 3. A primeira lista é pedindo a Deus, né, Espírito Santo, trazer na tua mente pessoas que você precisa pedir perdão. De verdade. Pessoas que você realmente ofendeu e que você precisa pedir perdão. Não importa o outro lado, não importa o que o outro fez, mas você tem que pedir perdão. Então essa é a primeira lista. Então você faz uma lista, o Senhor traz na minha mente. A segunda lista é pessoas que eu preciso perdoar. Pessoas que me ofenderam, que me magoaram, que foram injustos, seja no âmbito familiar, seja no prédio, né? Seja vizinho, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, não importa. E você, então, acertar com Deus, como nós já falamos, e acertar com a pessoa. Ok? Então, pessoas que eu preciso pedir perdão, pessoas que eu preciso perdoar. Liberar perdão. E a terceira lista: pecados que só eu e Deus conhecemos. E aí é uma margem muito grande. Coisas que você faz no oculto, coisas que você pensa, coisas que você vê, tá? Começa a fazer a pergunta: o que os meus olhos têm visto? O que os meus olhos têm visto? Hoje
coisas terríveis na televisão, no WhatsApp, não é? O que os meus ouvidos têm ouvido, o que minha boca tem falado, onde os meus pés têm me levado, o que as minhas mãos têm tocado. Então, você tem que realmente ter essa concepção de que o nosso Deus sabe tudo. Nosso Deus sabe tudo. Não dá para esconder dele. E então, faça essas 3 listas, sempre pedindo a Deus para trazer na tua mente. E aí, depois que você acertou com Deus, acertou com as pessoas, toma passos para resolver o problema do seu pecado, que só você e Deus sabe, e você rasga essa lista e joga fora. Isso era só para você lembrar. Então, eu quero fechar com 2 textos, Hebreus 4, que diz assim, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E, presta bem atenção nisso, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E como nós devemos entrar na presença de Deus? Quando nós abrimos o mesmo Hebreus, capítulo 10, ele diz no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, ele é nosso intermediário, não é? Olha agora o 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Quando ele diz, aproximemo-nos com sincero coração, antigamente, quando um comprador ia no mercado e ia comprar um vaso, e ele era um comprador experiente, ele perguntava para o vendedor, é com cera ou sem cera? Porque muitos vendedores passavam nas trincas dos vasos cera e depois pintavam. Então, ele perguntava, é com cera ou sem cera? E o Senhor disse que nós temos que nos apresentar diante do Senhor sem cera. Sem cera. Apresentando as nossas trincas, confessando realmente o nosso pecado. Amém? Então, fica aí a parte prática para aquela pequei e agora o que eu faço? Se esvazie do seu pecado. Porque quando você fizer isso, você será cheio do Espírito Santo. A palavra fala, não vos embriagueis, não vos embriagueis com vinho, não é? Mas deixai-vos encher. Lá está encher-vos, mas é deixar-vos encher pelo Espírito Santo. Quando você se esvazia do seu pecado, ou dos seus pecados, você se torna cheio do Espírito Santo. Ora ele, pedindo, Senhor, encha-me com teu Espírito. Ok? Caminhe firme no Senhor, caminhe seguro e fazendo realmente aquilo que nós temos que fazer. Tem aquela ilustração que de vez em quando eu dou um copo cheio de porcaria imundo e você lava ele, ele fica limpinho, e aí eu muitas vezes pergunto para a classe, esse copo está cheio ou está vazio? A maioria fala que está vazio, mas na verdade ele está cheio de ar, porque ele se esvaziou da sujeira. É isso que temos que fazer. Que Deus abençoe, continue orando por nós, por esse canal que foca vidas, e que realmente você possa, se gostou, dá um ok, se cadastra, né, faça a sua inscrição e aperta o sininho para que quando houver novas postagens você possa entrar. Ore por nós e como eu já falei, se você tem algum tema, manda para a gente. Meu telefone 011 999 11 5272. Faz comentário aqui e deixe as observações, tá bem? Que Deus te abençoe. Fique na paz.